Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre fórmula de torção, certo? Vamos ver como é que a gente vai entender essa fórmula, o que é importante a gente compreender dela, né? E quais são as situações importantes que a gente usa ela, tá? Então vamos lá, ó. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que a gente já sabe, né? O que a gente já viu até aqui. A gente já viu que, por exemplo, quando eu tenho uma força normal agindo na minha peça, ela produz internamente na outra peça um normal interno, né? Um esforço normal. E que a gente calcula essa tensão devido a esse esforço como normal dividido pela área, certo? Então a gente sabe que quando a gente tem uma carga axial, né? Uma força axial que puxa a minha peça, eu tenho como reação uma força normal que eu uso para calcular uma tensão normal, certo? Isso é o que a gente já sabe. A gente vai fazer esse mesmo princípio para descobrir como é que funciona um torque, tá? Então, ó, o que a gente não sabe ainda, certo? O que a gente ainda não sabe com relação ao torque, né? Por enquanto, né? É o seguinte, imagina essa situação aqui, ó. A gente tem lá a nossa pecinha, só que agora, ao invés de eu estar aplicando uma carga normal nela, uma força axial nela, eu estou carregando ela, ó, de forma a rotacionar a nossa peça, ou de forma a torcer ela, certo? Como que eu posso representar isso? Eu posso trocar essas forças aqui por um torque, que eu estou falando o seguinte, ó, essa força vezes esse raio, mais essa força vezes esse raio, produz na minha peça um torque ou um torsor de giro nela, ok? O que eu posso ter com isso? Usando o mesmo princípio lá do normal que a gente viu, que um torque, um normal externo, uma força externa produz um normal interno, o torque funciona da mesma maneira. Então aquele torque B que a gente viu que era 2 vezes o torque, vezes a força, vezes o R, ele exatamente, ó, essa tendência de giro nesse sentido, produz internamente na peça um momento torsor, que é o que a gente vai usar na nossa fórmula de torção, tá? Antes da gente olhar a nossa fórmula de torção, é importante a gente entender isso. Então, eu não estou usando o torque externo à minha peça. Eu estou usando o torque interno. É muito importante a gente garantir que na fórmula está entrando o torque interno de reação da nossa peça e não o de ação que está agindo sobre ela, nesse caso, tá? Beleza. O que é a segunda coisa importante que a gente precisa saber? A primeira é que o nosso torque que a gente usa é o interno. E a segunda é, assim como a força axial produz tensão normal, o esforço torsor produz tensão cisalhante, certo? E vamos entender então como que essa tensão cisalhante funciona, ok? O que é importante a gente saber sobre a nossa tensão cisalhante? A representação dela é dessa maneira aqui, ok? Então a gente vê, ó, que ela cresce linearmente ou diminui linearmente com relação ao centro, né? Então ela cresce para a direita e vai crescendo para a esquerda negativamente, né, vamos dizer assim, entre aspas. Mas essa é a nossa tensão cisalhante representada, ok? O que é importante a gente olhando a seção assim perceber? Primeira coisa, a gente vê que conforme o raio vai aumentando, a nossa tensão cisalhante vai aumentando também, certo? Esse raio aí é o que a gente chama de ρ. E ele vai ser importante na nossa fórmula, porque ele é a distância do ponto que está sendo calculado até o centro do eixo. Então, se eu calcular aqui na extremidade, eu tenho meu cisalhante máximo. Se eu calcular aqui no meio, ó, já é menor. E se eu calcular exatamente no centro da minha peça, eu vou ter 0, certo? Então, o meu ρ ele vai ser decisivo no cálculo da tensão cisalhante. A gente também está vendo que esse cara foi produzido por um torque, certo? Então, eu sei que quanto maior o meu torsor, ou quanto maior o meu giro, a minha força de giro, maior vai ser a minha tensão também. Então, eu também tenho uma relação com o momento torsor, tá? E uma coisa que não é tão simples de observar, mas que a gente pode ligar com a tensão normal, era o seguinte: a gente relaciona a nossa força normal com uma área, certo? Ou seja, existe uma relação entre força e seção, ok? Nesse caso, quando a gente está falando de torque para calcular a tensão cisalhante, a gente não relaciona diretamente com uma área, a gente relaciona com o que a gente chama de momento polar de inércia, tá? Que é relacionado à nossa seção. Assim como o normal se relaciona com a área da seção dele para calcular a tensão normal, a tensão cisalhante se relaciona com o momento polar de inércia para calcular o próprio valor da tensão cisalhante. Beleza? Então a gente está vendo, ó, que a nossa tensão cisalhante depende
da distância que eu estou calculando, né, do momento que eu estou usando e do momento polar de inércia que está ligado à nossa seção, certo? E como é que isso funciona em fórmula, certo? Isso que é interessante. A nossa fórmula de torção, ou fórmula geral da torção, é dada da seguinte maneira. Ela é calculada dessa forma. Tensão cisalhante, que a gente viu lá, é igual ao torque vezes o ρ dividido por um J, certo? Quem é cada um desse cara? A gente viu que primeiro, ó, vamos começar aqui, ó, o torque é o momento torsor da minha seção, certo? E a gente viu que quanto maior o torque, maior a tensão cisalhante. Então isso, ó, tá joinha. Qual foi a outra coisa que a gente viu? O ρ, que é a distância do ponto que está sendo calculado até o centro do eixo. A gente está vendo aqui, ó, que quanto maior, a gente viu lá na figura, quanto maior fosse o ρ, maior a tensão cisalhante. E aqui também, ó, quanto maior o ρ pela fórmula, maior a tensão cisalhante. E por fim, a gente viu que tinha uma relação com a seção, que era o momento polar de inércia. E olha que interessante, quanto maior o momento polar de inércia, menor a tensão cisalhante. Então a relação com a seção é inversamente proporcional, enquanto que o ρ e o torque são diretamente proporcionais. Beleza? Tranquilo, então a gente já sabe como é que calcula um torque, como é que é o ρ, mas como é que é esse J? Quais são as fórmulas desse J? A gente geralmente vai trabalhar sempre, né, nesse caso, momento polar de inércia, a gente vai calcular com seções circulares, tá bom? Então, a primeira seção circular que a gente precisa saber é o eixo cheio ou maciço, certo? Que o J dele vai ser dado, né, por π vezes c a quarta dividido por 2, sendo esse c aqui, ó, o raio da minha seção circular, tá? E o cisalhante máximo ocorre quando eu uso o próprio valor do raio, tá bom? Então isso é importante a gente tocar nessa questão, a gente prestar atenção nesse ponto, né? O eixo cheio ele vai ser importante e o cálculo dele vai ser dado, né? O eixo maciço também vai ser dado o J por πc a quarta dividido por 2. Vai ser essa formulazinha que vai entrar lá na nossa fórmula de tensão cisalhante, tá bom? Além do eixo maciço, a gente também tem o eixo vazado, certo? Se a gente olhar aqui, ó, eu coloquei de verde e ó, esse pontilhado em verde é o meu ρ, tá? É o ρ que está aparecendo aqui. Nesse caso, a gente vê que tem uma quebra da tensão cisalhante. Ela não vai até zero porque não tem nada no centro, tá? Então ela vai de um cisalhante mínimo até um cisalhante máximo. Se eu quiser a tensão cisalhante mínima, eu uso C interno. E se eu quiser a tensão cisalhante máxima, eu uso C externo. E para o caso do eixo vazado, ó, a gente tem exatamente essa formulazinha aqui, ó. Π vezes o C a quarta, que é o raio externo, né? A quarta, menos o raio interno a quarta, dividido por 2. Ou se você quiser gravar de outra forma, é a fórmula, é o momento polar de inércia da seção toda, menos o momento polar de inércia da seção vazada, né? Então se você usar um menos o outro, você também calcula o momento polar de inércia nesse caso, tá bom? Então a gente tem, ó, o eixo vazado e como a gente viu, a gente também tem o eixo cheio, né? Ou eixo maciço, que a gente também gosta de chamar ele, certo? Dado por essa formulazinha. Vazado e maciço são essas duas fórmulas. E para finalizar, para isso também ficar bem marcado na nossa cabeça, né? Um ponto que é importante é isso que eu acabei de falar com relação a máximo e mínimo, tá? Então, para a gente não esquecer, se eu quiser calcular o cisalhante máximo, eu uso o C externo, né? Então, a tensão cisalhante máxima vai ser torque vezes o C externo, dividido pelo momento polar de inércia, que a gente viu que é vazado, né? A gente usa a fórmula vazada. E o mínimo, a gente usa exatamente o torque vezes o C interno, dividido por J, que foi exatamente o que a gente viu resumidinho, né, na página anterior. Aqui eu só queria trazer as fórmulas para a gente visualizar bem, que o máximo eu usei o externo e o mínimo eu usei o interno quando eu tenho uma seção vazada. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!